Graça e paz. Antes de começarmos, deixa eu te dar uma boa sugestão. Depois desta ministração, quando você for assistir a outro vídeo de nosso canal, navegue pelas playlists que tem na página inicial dele. Escolha o assunto que você mais está precisando ou aquele que você tem curiosidade em aprender. Fazendo isso, você assistirá a vários ensinos edificantes de maneira bem mais proveitosa. Se precisar falar com o pastor, o contato dele estará no fim deste vídeo. Agora vamos ao ensino e receba a vida em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 10 e o verso 11. A mensagem de hoje, ela chama-se Sinais que mostram que uma pessoa perdeu a presença de Deus. Sinais que mostram que um crente, um cristão, um evangélico perdeu a presença de Deus. E não se maravilhe, porque existem alguns sinalizadores que mostram que você realmente tem a presença de Deus. Não é gritar, não é espernear. Existe alguns sinalizadores, conforme nós vamos percorrer na palavra hoje, que mostra se você tem a presença de Deus. Agora, queridos, nós vamos ver hoje sobre o que faz a pessoa perder a presença. Vamos ver com o sacerdote Eli. Por que ele perdeu a presença de Deus? Por que o povo de Deus perdeu a presença do Senhor? E você vai ver os sinais que mostram se uma pessoa perdeu ou está perdendo a presença do Senhor. E no final, nós vamos nos voltar para o Senhor. E aqueles que continuam na presença vão encontrar força para permanecer ainda mais. E aqueles que estavam com a chama apagando, perdendo a presença, vai entender mais profundamente e reacender no nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 4, verso 10 e 11. Olha só, nós vamos ler um trecho onde Israel estava em guerra com os filisteus. O profeta Samuel era o profeta da época e eles estavam em guerra contra os filisteus. E nós vamos ler o trecho do capítulo 4, aonde mostra que Israel foi derrotado e perdeu a presença do Senhor. Pode ler, pastor. Amém. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomado a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Obrigado, pastor. Só isso é o suficiente. Aleluia. Irmãos, aqui, se você prestou atenção na leitura, diz que a arca da aliança foi levada embora pelos filisteus. Só para você entender, no Antigo, olha para mim, ó, Antigo Testamento, Novo Testamento. A Bíblia é composta de Antigo e Novo. No Antigo Testamento, a presença de Deus, ela se manifestava diretamente através da chamada Arca da Aliança. Era um objeto de madeira revestido de ouro, que ficava na frente do altar, no tabernáculo, no santuário, quando eles construíram o santuário. E essa Arca da Aliança tinha alguns objetos dentro, como as tábuas dos mandamentos e tal. E aonde a Arca da Aliança ia, a presença de Deus também ia, ok? Aonde a arca ia, a presença de Deus ia. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, não existe mais a arca. Agora a presença de Deus, ela não vai sobre um objeto. Agora a presença de Deus vai dentro de nós. Então hoje você carrega a presença. Mas hoje eu quero que você entenda o seguinte: no Novo Testamento, a presença de Deus, que é Jesus, através do Espírito Santo, é a presença de Deus em você. Você tem a presença de Jesus. Você tem a presença do Senhor em você. Como Deus prometeu amor eterno, Jeremias capítulo 31, verso 3, pois com benignidade te atraí, com amor eterno eu te chamei.
Como Deus prometeu o amor eterno, a presença dele não sai de você da parte dele. João capítulo 6, verso 37, diz o seguinte: disse Jesus, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Então vai entendendo. Aqui é suave, daqui a pouco estreita, tá? Agora você aproveita, fala glória a Deus, aleluia, olha pro irmão, sorri que daqui a pouco estreita. Mas olha só, vamos pela parte que é gostosinho, depois é... Aí observa só, Jesus, ele não sai da parte dele, mesmo que você esteja fazendo o que é errado, porque ele disse de maneira nenhuma eu lanço fora, e ele prometeu o amor eterno. No entanto, você ou eu podemos nos afastar da presença do Senhor. Lembra do filho pródigo? Que o filho pródigo, ele é que chegou para o pai e disse, eu quero cair fora, eu quero fazer o que não presta, eu quero o mundo. Ele é que quis sair da presença do pai, não foi o pai que o lançou fora. A palavra de Deus tem várias exortações dizendo, Levítico 6, verso 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Milhares de anos depois, o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz o seguinte, cuidado para não apagar o fogo do Espírito. Se ele diz, cuidado para não extinguir o fogo, o que é o fogo no Novo Testamento? A presença. Se ele disse para não extinguir o fogo, é porque é possível. É possível que a gente perca a presença do Senhor. Por causa de nós, não por causa dele. É possível que a gente esfrie a presença de Deus em nós. É possível que a gente se desconecte da presença de Deus. Lembra da parábola das 10 virgens? Mateus capítulo 25. Eram 10 virgens. As 10 serviam ao Senhor. As 10 não tinham outros deuses, porque elas eram virgens. Mas 5 tinha a presença, o azeite. As outras 5 deixaram de ter o azeite, deixaram de ter a presença. Isso aqui mostra o quê? Que a metade dos cristãos, quando chegar o arrebatamento da igreja, a metade dos cristãos, segundo o que Jesus estava dizendo aqui, infelizmente, a metade dos cristãos vão estar sem a presença. Por isso que essa mensagem é tão importante. Agora vamos voltar aqui para você entender. Olha só, Israel estava na briga com os filisteus. Naquela época havia briga, era terrível. Muito pior do que existe hoje, né? Negocinho de Rússia e Ucrânia, do povo lá com Israel, era coisinha pouco. Lá era terrível, era muita briga. E aqui eles foram para uma batalha. Israel contra os filisteus. Os filisteus, no primeiro combate, 4.000 israelitas morreu. Depois eles voltaram para o acampamento onde eles estavam. Vamos para o segundo combate. Por que nós perdemos? Aí alguém teve a ideia. Vamos pegar a Arca da Aliança, que está lá na casa do sacerdote Eli. Vamos pegar a presença de Deus e trazer para o meio do acampamento. Aí a presença de Deus vai nos abençoar e nós vamos vencer os filisteus. Só que tem um porém. A Bíblia diz que a presença do Senhor não estava mais com o povo de Deus. Não estava mais com o povo de Deus. E detalhe, viu? Essa história aqui, segundo a Bíblia cronológica, ela se deu próximo da época de Sansão. Sansão perdeu a glória lá atrás, perdeu a presença, morreu cego, morreu ali, né? Matou os filisteus, mas morreu junto. E paralelo a esse tempo teve essa situação aqui também. Agora, por que Israel perdeu a presença de Deus? E é aqui que as coisas começam a estreitar. Meu irmão,
o sacerdote Eli, ele se corrompeu. Ele só fazia os rituais de forma cerimonial. Ele não fazia mais voltado com o coração para Deus. E existe muitos cristãos, muitos líderes que só fazem porque acostumaram a fazer o ato cerimonial do culto, mas já não tem mais a presença. Porque o Eli fez isso. O Eli, ele perdeu a presença gradativamente. Ele foi deixando a presença de Deus. Ele foi só vivendo o cerimonialismo. E outra coisa, Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, 2 filhos, que também assistiam no templo, mas eles eram terríveis. Os 2 eram terríveis, aprontava muito, pegava o que não era para pegar, ficava tendo relação com as mulheres, uma bagunça só, Ofni e Finéias. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que aqui tem uma revelação muito forte, a Bíblia diz que eles eram ruins, porque o sacerdote Eli não o repreendia, não era severo, não repreendia eles. Meu irmão, se você quer a presença de Deus, se você não quer perder a presença de Deus, não se acostume com o que é errado. Não se acostume com o que é pecado. Porque pecado continua sendo pecado. Não se acostume com a homoafetividade. Respeitar, respeitamos, mas é pecado e acabou. Não se acostume com adultério. Respeitamos, temos alguns amigos que infelizmente vivem numa situação dessa, escolheram viver errado assim. Consideramos, temos algumas coisas em termos assim de ser amigo, exemplo, mas não aceitamos, não tem como aceitar na cabeça de que aquilo seria uma coisa normal. Adultério continua sendo pecado, mandar nudes é pecado, pornografia, ser viciado na pornografia é pecado, sabe? Então não normalize. E nós que somos líderes, aqui o sacerdote Eli, ele é que tinha que ensinar o povo contra essas coisas. E ele já não repreendia nem os próprios filhos. E detalhe, hein? Aqui, simbologia de filhos espirituais e de filhos físicos, porque o Ofni e o Finéias, eles eram filhos também do Eli. Papai e mamãe, que ama seus filhos, não deixe seus filhos crescer de qualquer forma. Não deixe seus filhos, até a época de adolescente, jovenzinho, deitar e rolar. Pai e mãe, a autoridade do ensino e da criação dos seus filhos, Deus deu para você. Se você não repreender seus filhos, se você deixar seus filhos, suas filhas viver do jeito que eles querem, eles vão crescer corrompidos e vão te dar muito problema. Aqui no caso, os filhos cresceram tão corrompidos que o Eli perdeu a presença. De tão corrompido que o filho ficou, o pai perdeu a presença. Então você que é líder, que tem filhos espirituais, sempre esteja trazendo palavras de alinhamento para o povo. Sempre esteja trazendo palavras para exortar, para consertar o povo. E você, porque são seus filhos espirituais, e você que tem filhos físicos, naturais, repreenda seus filhos. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você nunca tenha pensado. A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi era um grande adorador. Só que tem um porém. O Davi criou Aminon, filho, que estuprou a filha de Davi, irmãos por parte de pai. Davi criou Absalom, que matou Aminon. Davi criou outro filho que quis roubar, usurpar o trono de Salomão, Adonias. Olha os filhos que Davi criou. E sabe uma coisa curiosa? A Bíblia diz
que Adonias, que era filho de Davi, fazia o que era mal, porque Davi não o repreendia. Está na Bíblia. Adonias fazia o que era mal porque Davi não o repreendia. Queridos, não deixe seus filhos crescer, principalmente porque estamos falando aqui do povo de Deus. Davi era do povo de Deus. Estamos falando de Eli, que era líder do povo de Deus. Estamos falando para quem conhece a palavra, não é para o ímpio que não conhece nada. Não deixe de exortar, de repreender o seu filho, para que ele cresça realmente um homem de Deus, realmente uma mulher de Deus. Então por que se perde a presença? Se perde a presença quando você se torna religioso e não uma pessoa com o coração voltado para Deus. Porque é possível você fazer um monte de coisas para Deus sem estar com Deus. Marcos capítulo 3, e Jesus escolheu 12 para ensiná-los e para estar com eles. É possível, existe muita gente que faz um monte de coisa para Deus, mas não está com Deus. Eles trazem a arca para o local do combate. Lá vem a arca. Ofni e Finéias, corrompidos, vem todo alegre trazendo a arca. Quando eles chegam lá no meio de Israel, começa uma festa, uma gritaria. Porque Israel pensava, agora que a presença, a arca está no nosso meio, a presença de Deus está com a gente. Então eles gritaram, aqui tem uma revelação profunda também. E eles gritaram, eles festejaram. Ei, depois em casa você leia capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 e 7 de 1 Samuel. Os 4, tá? 4, 5, 6, 7. Para formar toda a ideia que está em casa, aqui você presta atenção. Sabe o que diz? Quando os filisteus ouviram aqueles barulhos, os filisteus pensaram assim, eita, isso daí é barulho de quem está com a presença de Deus. A presença dos deuses veio para o meio de Israel. E agora eles vão nos vencer. Olha a cabeça dos filisteus. Só que aí alguém falou assim, mas vamos lutar com força, não vamos nos entregar. E eles foram e venceram Israel. Mataram 30 mil soldados de Israel e roubaram a arca da aliança, que era a presença do Senhor. Sabe qual é a lição aqui? Meu irmão, não é porque grita que tem a presença de Deus. Não é porque esperneia que tem a presença de Deus. Não é porque dá rajada de línguas estranhas, é porque tem a presença de Deus. Porque eles fizeram o maior alvoroço, mas a presença de Deus não estava se manifestando no meio deles. Sinal, não meça espiritualidade por grito, por espernear, por falar línguas estranhas. Não meça. Jesus disse que você conhece a árvore pelos frutos, não é pelos dons. Não é pela profecia, não é. Eu fico desesperado de ver tanto crente. Estou exagerando mesmo na força de expressão. Eu fico desesperado de ver tanto crente julgando, nossa, fulano é um grande homem de Deus. Por quê? Porque ele profetiza, porque ele fala línguas, porque ele revela, porque... Irmão, Jesus disse, se conhece a árvore pelos frutos, não é pelos dons. Agora vai vendo, fizeram o maior alvoroço, mas a presença de Deus não estava lá. Eu já ensinei vocês, mas eu vou ensinar de novo. Filipenses capítulo 3, Paulo diz, é segurança para vocês que eu repita as mesmas coisas. Então a repetição vai fazendo você gravar. Pega uma latinha de Guaraná cheia, joga no asfalto. Pega a latinha de Guaraná vazia, joga no asfalto. Lá vem o trem cheio. Lá vem o trem vazio. Mas está vazio. Não é porque tem muito grito, muito esperneio, que está cheio da presença. Morre Ofni e Finéias, morre 30 mil soldados, e os camaradas roubam a arca da aliança. Fica na mão dos filisteus por 7 dias, 7 meses.
Agora escuta, que aqui começa mais revelações. 7 meses a arca, a presença no meio dos filisteus. Só que tem um porém. Os filisteus não eram do povo de Deus. Eles eram cheios de demônios. Eles acreditavam em vários deuses, entre aspas, escultura de imagens, deuses pagãos. Sabe o que acontece? Pegaram a arca da aliança, colocaram dentro da casa do deus filisteu, Dagon. O rei Dagon aqui, o deus Dagon, colocaram a imagem da arca da aliança de frente. Escuta a revelação. Quando chega um certo momento, a imagem do Dagon cai de frente à arca da aliança, com a cara no chão. Os filisteus chegam para adorar Dagon, chega lá, ué, quem que derrubou o Dagon? Levantaram o Dagon, botaram o Dagon de volta. Detalhe, viu, o Dagon caiu de cara na frente, não foi nem de fundo, costa. Aí eles não entenderam. Chega de noite, cai Dagon diante da arca de novo. Puf. Agora solta a cabeça de Dagon, que significa autoridade, e corta-se as 2 mãos na hora que a imagem cai, que simboliza trabalho. Mão é serviço, trabalho. Quando eles chegam lá para adorar Dagon, eles veem a imagem de Dagon prostrada diante da presença de Deus, sem a cabeça e sem as mãos. Quando tem a presença de Deus, você vence o inimigo. Quando não tem a presença de Deus, você perde para o inimigo. Você perde. Um dos sinais de que o crente, o cristão está sem a presença, é que ele está apanhando de Satanás. Ele está tendo muitos problemas com as trevas. Pastor, ora por mim, porque o inimigo está furioso. Acho que você já ouviu muito isso. E às vezes está furioso, mas está lá no lugar dele. Qual que é o lugar dele? De derrotado, porque Jesus já o venceu. Mas, para algumas pessoas, o inimigo está furioso e está vencendo. Escuta isso. Jesus pega 70 homens, divide em 35 duplas e manda eles por 3 meses andarem ao redor de Jerusalém, pregando o evangelho, curando, libertando, fazendo um monte de coisa. 3 meses depois, eles voltam para dar o relatório para Jesus. E eles chegam que nem um Chaves. E Senhor, e nós ficamos muito animados, porque os demônios saem por causa do seu nome, e a gente expulsa e os demônios saem. Ficaram tudo animados. Aí Jesus disse para eles, Lucas, capítulo 10, verso 18 e 19. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dou, ele não vai dar, já deu. Eis que vos dou autoridade para pisar serpente, símbolo do diabo, e escorpiões, símbolo de demônios. Está lá em Apocalipse, né? Símbolo de demônios. Eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, pisar o diabo e os demônios. E olha isso aqui. E nada vai lhe causar dano. Se está nos causando dano, possivelmente está faltando a presença. Eu não sei para você, mas para mim isso é simples. Ter luta mais acirrada com o diabo é uma coisa. Agora, viver perdendo para o maligno é outra coisa bem diferente. Gente, não leva a mal não. Nós temos aqui missionários, pastores, que lideram pessoas. Só uma coisa para você. Já percebeu que tem crente que só conta derrota? Não entra na sua cabeça que se nós servimos Cristo, que venceu e disse, vocês vão vencer. Não entra na sua cabeça como que não combina você declarar que serve Deus, serve Cristo, tem a presença e vive derrotado. Não tem como. Muitos problemas na vida dos cristãos é a falta da presença. Vai para a igreja, canta, dança, oferta, dizima, ajuda a limpar, ajuda a varrer, ajuda... Mas às vezes vive uma vida de fracasso e de derrota. Por quê? Falta presença.
Por que arrancou a cabeça e as mãos? Cabeça, autoridade. Mãos, obra, serviço. Quando você tem a presença, não tem demônio que resista à autoridade sobre a sua vida, que quebra a autoridade deles. Quando você está na presença, cheio da presença, o serviço quebra, a obra deles. Cumpre-se Isaías 54, toda ferramenta preparada contra vós não prosperará, em juízo tu a condenarás. Toda ferramenta, todo serviço, toda obra contra a sua vida. Meu irmão, cansei de ver testemunhos verdadeiros. Cansei de ver testemunhos verdadeiros de pessoas dizerem assim: pastor, eu fui macumbeiro, do tipo que eu fazia trabalho no cemitério para entidades pesadas de morte. Às vezes nós destampava uma cova, ia comer cérebro, ia comer lá pedaços de restos humanos lá, de cadáver. Quantas vezes eu vi eles dizerem: nós íamos destampar um caixão e vinha uma voz e dizia: esse aí não, esse é meu, esse não, esse é meu. Eu trabalhei libertação em 2 camaradas que foi de terreiro, entre outros, mas 2 falaram para mim, pastor Assis, a mesma história. Eu já tive situações, pastor, de quando eu fui destampar o caixão para comer o cérebro, a voz disse lá de cima: esse não. Querido, você não entendeu? Eu vou desenhar. Nem o cadáver podre, quando a pessoa morreu, mas tinha presença, nem no cadáver podre o demônio toca. Nem no cadáver podre. Está cheio de testemunho verdadeiro sobre não toca. Agora, quando é de alguém que dizia que era cristão, presbiteriano, assembleano, batista, o hebronita, seja o que for, wesleyano, mas que morreu vazio da presença, não por causa de Deus, mas por causa de si próprio, vazio da presença, aí o corpo dele é como qualquer outro corpo lá. Então, sinal de que um crente está sem a presença, está fraco na presença, está apagando a luz do Espírito, ele vive sofrendo na mão dos demônios. A autoridade Jesus deu para a igreja, não deu para o diabo. Fica na mão do diabo porque o crente não usa daquilo. Segundo sinal de que a pessoa está perdendo a presença de Deus, ou está sem a presença de Deus. Olha isso. Enfermidades, doenças. Em muitos casos, também pode simbolizar a falta da presença. O que aconteceu com os filisteus? Eles pegaram a arca da aliança, botaram na frente de Dagon. Dagon cai de frente, a imagem. Tiraram a imagem de lá. Não, vamos levar a arca para tal lugar. Levaram a arca da aliança para outra cidade dos filisteus. Aonde a cidade chegou, dava hemorroida na turma. Não sabe o que é hemorroida, não? Depois do culto você Google, ok, Google, o que é hemorroida? Depois do culto. Agora não, agora presta atenção. É uma doença nas partes íntimas. Os bofes saem para fora. É triste, irmão. Nojento e dolorido. Detalhe, diz a Bíblia, deu hemorroida em todo mundo. E muitos morreram de dor e de infecções. Irmão, a falta da presença de Deus, porque a presença de Deus estava lá, mas não era para os filisteus. Eles não tinham a presença de Deus. A falta da presença de Deus traz enfermidade, não só para quem não conhece, mas traz enfermidade para quem conhece e se esvazia da presença. Quando Davi pecou, ele escreve e diz: estou sentindo dores nos ossos.
E não era força de expressão, ele estava enfermo por causa do pecado. E ele disse, enquanto escondi meu pecado, meus ossos se conduíam dentro de mim. Porque o que ele estava fazendo estava esvairindo da presença. Enfermidades. Existem enfermidades comuns, psicológicas, físicas, mas existem enfermidades que são demônios, e tem enfermidades que é a falta da presença de Deus. E aqui a gente aprende outra coisa, viu? Tem muito crente que tem medo de macumbinha. Só que aqui, meu irmão, aqueles que não temiam a Deus, só de estar perto da arca que simbolizava a presença, pegou doença. Sabe qual que é a revelação aqui? Deixa fazer macumba pra você, deixa fazer o que quiser, bota o nome, bota foto, bota fogo, bota não sei o que, vai fazer o que quiser. Meu irmão, se você tá cheio da presença de Deus, é eles que caem doente. A presença de Deus chegou no meio deles, é eles que ficaram doentes, gente. Para de ter medo. Agora, se você é um crente vacilão, aí é outra coisa, né? Se você é crente vacilão, é outra coisa. Aí tem que ter medo mesmo. Terceiro, a falta da presença de Deus tira a bênção de você. A Bíblia diz que depois de 7 meses, os filisteus botaram a arca da aliança com um monte de objetos de ouro e mandaram as vaquinhas levar a arca da aliança para onde ela parasse lá no território dos filisteus de Israel. Parou na casa de um levita, de alguém que morava chamada Abinadab. A arca da aliança ficou 20 anos na casa dele. Se você não entendeu, eu vou te explicar. 20 anos Israel lutando sem a presença. 20 anos a arca na casa de Abinadab. Tem pessoas, meu irmão, que está há anos sem a presença. Tem pessoas que estão há anos sem a presença. É triste, mas é verdade. 20 anos a casa de Abinadab, abençoando Abinadab. Depois o Davi vai buscar a arca, vai de forma errada, acontece a morte de Uzá, e eles então deixam a arca na casa de Obed-edom, região também dos levitas. A Bíblia diz que chegaram para o rei Davi, e Davi pensando, como é que eu vou buscar a arca, como é que eu vou buscar a arca? Chegaram para o rei Davi e falaram, rei, a casa de Obed-edom foi grandissimamente abençoada por causa da presença do Senhor. Sabe o que nós aprendemos aqui? Se você tem a presença, a sua casa é abençoada em tudo. A Bíblia diz que tudo que ele tinha era abençoado. Você tem cachorrinho que é uma bênção, que é um amorzinho, que te dá alegria. Você tem um gatinho que gosta de gatinho. A sua criação te dá prazer, te dá alegria. É sinal de que tudo na sua casa é abençoado. Em sinal, um exemplo. Agora, a falta da presença faz a casa ser cheia de briga, faz a casa ser cheia de bate-boca, faz a casa ser cheia de agressividade verbal, faz a casa ser cheia do que não presta. A falta da presença tira a bênção de Deus do seu lar. O que fazer então, pastor? Faz que nem o rei Davi. Davi viu aquela situação, agora ele era rei, ele tinha condição de mudar a história. Ele falou, vou mudar a história, vou buscar a arca de volta. Davi vai com muita alegria e traz a presença de Deus de volta. A presença de Deus de volta para o povo de Israel. Se alguma dessas coisas você se identificou, é hora de você aqui dentro falar, Senhor, me perdoa. Eu negligenciei por um tempo a sua presença. Eu desprezei por um tempo a sua presença. Eu deixei de agir com respeito à sua presença.
Eu deixei de agir com amor e dedicação à sua presença. Me perdoa, Senhor. Mas eu quero a sua presença ardendo dentro de mim novamente. Curva a sua cabeça, curva a sua cabeça. Se gostar da O louvor vai ministrar. se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. Não esqueça de compartilhar, marque a caixinha de notificações e deixe o seu like. Se você precisar falar com o pastor, é só mandar um zap no número 67 98102 5792. Ele terá prazer em te atender assim que possível. Que Deus abençoe a todos.